Poucas pessoas sabem disso, mas até os nossos 25 anos nós temos uma assustadora facilidade para aprender novas coisas. Não é à toa aquela história de que crianças conseguem aprender extremamente mais rápido, apesar que isso também se estende um pouco para adolescentes e jovens. Claro que depois dos 25 anos isso não significa que você não possa aprender novas coisas, apenas você precisa de mais estímulos e esforço para conseguir aprender algo novo. Ou seja, se você ainda não completou seus 25 anos, você ainda tem uma espécie de hacker natural que pode ajudar muito no seu futuro. Mas claro, se você aprender essas habilidades. Então, para você ter uma espécie de guia ou no mínimo um mapa para saber o que você precisa ou no mínimo deveria aprender para o futuro, aqui estão 15 coisas essenciais que você deveria aprender antes dos seus 25 anos. A primeira de todas as habilidades que eu acho que você deveria focar ou no mínimo ter um olhar mais cuidadoso é o inglês. Sim, independente do que você achar, inglês ainda é relevante. Principalmente quando nós falamos e pensamos em aprender novas coisas. Talvez você nunca tenha escutado isso ou você não tenha a mínima noção disso, mas boa parte das informações e conhecimentos que existem no mundo atual e estão principalmente disponíveis na internet, estão em inglês ou no mínimo tem alguma tradução. E como eu já citei em vídeos e textos, usar o tradutor para traduzir esses conhecimentos e você depois estudar não é tão eficiente quanto você saber a língua. Sim, é demorado, sim, dá trabalho, mas é possível aprender inglês e o momento ideal para você fazer isso é agora que você ainda não chegou nos seus 25 anos. A segunda coisa que você deveria aprender, mas é extremamente subestimado ou ignorado pela maioria das pessoas é oratória. Saber falar, e principalmente falar bem, é fundamental. Principalmente porque, se você parar para olhar, a maioria das pessoas não sabe fazer isso bem. Elas têm dificuldades para falar. Seja porque elas não praticaram, seja porque elas são tímidas ou por qualquer outra coisa. Se você quer, em algum momento da sua vida, alcançar novos patamares e conquistar mais coisas, você precisa se destacar. E se você quer se destacar, uma ótima forma de fazer isso é aprender a falar. A coisa de número 3 é um pouco peculiar, porque eu também tenho certeza que a maioria das pessoas não pensam nisso. Mas essa coisa é cozinhar. Como você mesmo sabe, comer é vital para a sua sobrevivência. O que me leva a dizer que saber cozinhar também é. Principalmente porque em algum momento da sua vida você vai estar sozinho ou vai morar sozinho. E em qualquer uma dessas situações você vai precisar cozinhar por você mesmo ou vai ter que comprar comida de restaurantes, iFood ou qualquer outro lugar. E talvez você não veja muito problema em fazer esse tipo de coisa, mas querendo ou não saber cozinhar vai te custar dinheiro. Afinal de contas, é muito mais barato você cozinhar sua própria comida do que você comprar comida que outras pessoas cozinharam. Além disso, cozinhar sua própria comida também tende a ser mais saudável. Afinal de contas, você escolhe, você sabe o que você está colocando na sua comida. Além disso, em âmbitos mais românticos, é uma habilidade que as pessoas valorizam. A quarta coisa que você deveria focar um tempo da sua vida para aprender é escrever. Sim, eu sei que você passou, 10, 12, 11 anos da sua vida na escola, aprendendo português, aprendendo como escrever, aprendendo a fazer redações, mas eu preciso te dizer que não, você não aprendeu a escrever na escola. Com certeza você deve ter feito milhares de redações para passar em um concurso ou para passar em algum tipo de prova de vestibular, mas como você mesmo já percebeu, o linguajar que você usa naquele tipo de coisa frequentemente não é o linguajar que você usa no e-mail corporativo, escrever um texto que outras pessoas vão ler ou comunicar algum tipo de ideia. Ou seja, é bem provável que você não tenha a mínima noção de como escrever verdadeiramente. E do meu ponto de vista, assim como a oratória é uma habilidade essencial, escrever também é. Muitas coisas em nossas vidas são resolvidas quando nós sabemos escrever bem. Seja no âmbito profissional, escrevendo melhores artigos, e-mails e comunicação no geral, quanto no âmbito pessoal. Afinal de contas, se você escreve bem, você pensa bem. A quinta coisa dessa lista pode gerar um pouco de confusão, mas é aprender uma terceira língua. Como eu falei no início dessa lista, aprender inglês é extremamente útil, seja para o seu lado profissional, seja para o seu lado pessoal. Por outro lado, aprender um terceiro idioma vai ser um aprimoramento para o seu cérebro e também um treino. Além disso, é algo capaz de aumentar a sua criatividade e existem algumas pesquisas que indicam que aprender uma nova língua previne doenças como Alzheimer. A maioria das pessoas nunca pararam para pensar nisso, mas o conceito, a ideia de você aprender um idioma é a mesma coisa que você mudar e reconstruir o mundo na sua cabeça. É literalmente você refazer todo o mundo de palavras, coisas, expressões novamente no seu cérebro. Claro que isso traz algumas implicações, mas do meu ponto de vista é algo que aumenta a sua criatividade sim, e é algo que faz bem para sua cabeça. Mas o foco ainda é o inglês se você ainda não tiver ele. A sexta coisa nessa lista é
aprender como aprender. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre isso, aprenda como aprender. Tá aparecendo o cardzinho bem aqui, mas você também precisa fazer isso. Você precisa dedicar tempo da sua vida para aprender como você aprende. E eu falo isso porque a maioria das pessoas tende a ter uma visão um pouquinho mais fechada quanto à maneira como nós aprendemos. Não é incomum a gente achar que só existe uma única forma de aprender ou simplesmente nunca parar para pensar nisso, principalmente graças à escola. Porém, seres humanos são extremamente diversos. Quando eu falo de diversidade, é tanto entre pessoas quanto entre eles mesmos. Isso significa que todos nós podemos aprender de formas diferentes e mesmo a maneira como nós aprendíamos no passado pode ter mudado agora no nosso presente. Ou seja, sempre buscar esse autoconhecimento, a forma como você melhor absorve conhecimento, vai te ajudar nessa missão de aprender qualquer coisa ou de aprender todas essas coisas que estão aqui antes dos seus 25 anos. Não se engane, esse é um processo que leva tempo e precisa de muita observação. A sétima habilidade ou conhecimento fundamental que você deveria buscar ainda nesse momento é matemática básica. Quando eu falo de matemática básica, não estou me referindo à trigonometria, eu mal sei falar essa palavra, ou todos aqueles outros termos como logaritmo e todas aquelas outras coisas chatas. Vamos dizer que aquilo dali é um pouco mais avançado e para a maioria das pessoas é inútil. Por outro lado, matemática básica. Sim, eu estou falando de adição, subtração, multiplicação e divisão, mas também eu estou falando de outros termos comuns da nossa vida que envolvem matemática básica, como por exemplo matemática financeira. Saber como ler porcentagem, saber como fazer porcentagem, saber calcular dinheiro e todas essas coisas são extremamente úteis, são extremamente fundamentais, afinal você sempre está lidando com essas coisas no seu dia a dia, principalmente do lado financeiro. Por isso, agora que se você já tiver saído da escola, não tem toda aquela pressão para saber 1 zilhão de coisas, gasta um mesinho da sua vida aprendendo e entendendo melhor esses conceitos. O oitavo ponto dessa lista, que inclusive eu preciso buscar o mais rápido possível também para minha vida, ainda não tive tempo, vamos dizer assim, e oportunidade para perseguir isso, mas é programação básica. Tudo bem que eu já sei um pouquinho de programação graças a outras coisas que eu já fiz ao longo da minha vida, mas eu nunca parei para realmente estudar e prestar atenção nisso. Por outro lado, eu sei, eu sinto e percebo que as coisas estão indo mais para o lado da computação, as coisas estão se tornando mais digitalizadas. Logo, pelo menos essa é a minha visão de futuro, vai chegar um momento em que programação básica vai ser como se fosse matemática básica ou simplesmente saber escrever. Se você não sabe, meio que você vai encontrar dificuldades para fazer coisas no seu dia a dia ou até mesmo progredir na sua carreira. Quanto antes você aprender a lidar com isso, melhor. Principalmente porque também é uma habilidade interessante que pode ser útil para o seu lado pessoal. A nona coisa nessa lista que a maioria dos brasileiros tendem a subestimar, tendem a ignorar ou simplesmente veem com maus olhos são finanças pessoais. Infelizmente, no Brasil nós temos essa maldita cultura de demonizar o lucro. Ignore todas essas idiotices culturais e invista tempo em algo que realmente impacta, muda e afeta diretamente o seu futuro. Ou seja, procure conhecimento sobre investimentos, entenda a diferença entre passivo e ativo, aprenda o que é Bitcoin e o que significa isso, porque no longo prazo, saber isso e aplicar os conhecimentos que você aprender disso vai fazer muita diferença. Principalmente se em algum dia da sua vida você pretende se aposentar. A 10ª coisa dessa lista é que ninguém para pensar, eu tenho certeza que você nunca parou para pensar nisso, mas são artes marciais. Saber se defender é importante. Eu sei que as pessoas sempre tendem a trazer aquela desculpa de e se a pessoa estiver com uma arma ou qualquer coisa assim do tipo. De toda forma, defesa pessoal é sempre a sua primeira linha de defesa. Além disso, artes marciais, principalmente as japonesas, pelo menos pela minha experiência, conseguem nos entregar diversos outros aprendizados. Então, coisas como disciplina, autocontrole, companheirismo, paciência, honra, são coisas que você costumeiramente começa a aprender quando está treinando algum tipo de arte marcial. E eu falo isso porque durante, 10, 11 anos da minha vida, eu treinei, pratiquei e aprendi judô. Inclusive, eu sou faixa preta de judô e isso foi algo muito importante para mim, para o meu desenvolvimento pessoal e principalmente por eu agora saber me defender. Ao menos se em algum momento da minha vida eu for atacado ou estiver indefeso por algum motivo, eu ainda vou ter todo o meu conhecimento em artes marciais para tentar me defender e salvar minha vida. A 11ª coisa dessa lista, que eu sei que ninguém vai parar para procurar, mas do meu ponto de vista é fundamental, é a psicologia. A cabeça humana, a psique humana é simplesmente fascinante. Entender essa área, entender sobre a cabeça humana é ainda mais interessante. Seja para você aprender a lidar com seus próprios problemas internos, seja para você aprender até mesmo a lidar com outras pessoas. Psicologia é algo que simplesmente é fundamental, afinal de contas você sempre estará lidando com humanos. A 12ª habilidade são vendas.
vendas. E é algo parecido um pouco com a ideia de oratória. Apesar de você não ser um possível vendedor, apesar de você talvez não vender nada na forma mais tradicional, você está o tempo inteiro vendendo alguma coisa. Claro que essas coisas vêm com faces diferentes. Ou seja, às vezes você está vendendo sua imagem, às vezes você está vendendo uma ideia, às vezes você está vendendo um argumento, às vezes você está vendendo até mesmo uma visão de mundo. Só pela descrição das coisas que você vende todo dia, mas não presta atenção, você já percebe que é fundamental. Ou vai me dizer que ter uma boa imagem e causar uma boa impressão não é algo importante para você? A próxima habilidade é disciplina. E eu nem sei se eu preciso dedicar muito tempo para falar sobre isso, mas disciplina é simplesmente fundamental, seja para o que você quiser fazer, seja para você, sei lá, manter uma dieta, aprender novas coisas, principalmente as mais complexas, ou até mesmo viver como humano. Do meu ponto de vista, a disciplina é sempre a base fundamental de praticamente tudo. Por isso, aprenda a ter disciplina. Encontre um meio de aprender essa habilidade. A penúltima coisa da lista é economia básica. E eu sei que isso pode parecer com investimentos, mas são duas coisas um pouco distintas. Inclusive, outro mal do brasileiro é justamente ignorar e não saber qualquer realidade econômica. Não é à toa que a maioria dos brasileiros é facilmente enganado por políticos que têm propostas eleitoreiras mirabolantes. Aprenda economia básica e, no mínimo, evite de ser enganado por políticos. Bem, a última coisa dessa lista é aprenda um instrumento. Sim, o trabalho com as mãos é importante. E bem ou mal tocar um instrumento também. Principalmente porque isso junta as suas mãos, a sua mente e a magia da música. Fora que é extremamente legal e interessante uma pessoa que sabe tocar alguma coisa. Eu mesmo tenho muita vontade de voltar a aprender a tocar piano. Então eu deixo essa última habilidade como uma sugestão que, por mais banal que ela pareça, pode fazer bem pro seu cérebro e pro seu corpo. Essas foram as 15 habilidades que eu acho extremamente útil ou fundamental para você aprender antes dos seus 25 anos. Se você já passou dessa idade, não se preocupe, você ainda pode aprender todas essas coisas, só vai precisar se esforçar um pouco mais. Mas, para quem ainda tem a sorte de não ter passado e tá se preocupando com coisas do tipo, pega uma dessas habilidades, foca nela, desenvolva ela e se desenvolva como ser humano. Afinal de contas, um dos nossos objetivos, ou pelo menos eu acho que um dos maiores objetivos de vida para a maioria das pessoas é se desenvolver como pessoa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário aí embaixo falando o que você achou. Existem outros vídeos interessantes que estão aparecendo em algum canto pela sua tela e é isso. Valeu por me escutar até aqui, obrigado e deixa o seu feedback. Valeu!